Nosso canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje vamos falar sobre as essências, não a essência propriamente, o conceito filosófico de essência, mas tratar um pouquinho sobre a essência das coisas. Estamos numa época da história da humanidade que tudo não tem muito valor, ou as pessoas dão valor para aquilo que não tem valor. E falando de valor, falando de essência, vamos trazer um pouquinho da reflexão desse livro aqui, que é do Joseph Pieper. Já comentamos o que é filosofar. Hoje não tratando sobre o que é a filosofia através desse ponto de vista que ele dá, mas de uma coisa que ele fala aqui que é muito importante, que são as pseudoformas de filosofia, de religião, de literatura, enfim, tudo aquilo que é desprovido de significado. Então, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Onde o religioso não pode crescer, onde o artístico não encontra nenhum lugar, onde o abalo mediante a morte e o eros perdem sua profundidade e são banalizados, aí também não vicejarão a filosofia e o filosofar. E é nessa parte do livro ele trata sobre a pseudo-religião, a pseudo-filosofia, a pseudo-literatura. Então, o que significa esse pseudo? É que existe um modo de não ser filósofo sendo filósofo. Existe um modo de não ser religioso sendo um religioso. Existe um modo de não ser literato sendo um literato. O que é isso? É quando o espírito dessas áreas, é quando a essência do que é ser aquilo já não está mais presente. Então ele trata ali, nesse livro, de, por exemplo, uma oração que ela já não diz nada. É uma oração que não diz nada. Ele trata, por exemplo, de certas teorias, ditas filosofias e filosóficas, que já não comunicam mais nada ao ser humano. Ele fala, por exemplo, de obras literárias que tratam do homem, mas não ajudam ele a transcender, a expandir a sua consciência, as suas concepções, definições a respeito do que é a realidade, do que são as coisas. Não faz ele pensar, ele não passa pela catarse, pela purificação do sentimento. Então, tudo isso é a falta de transcendência. Então, o materialismo, que é uma teoria filosófica, uma corrente filosófica, ela é usada para nós entendermos aquilo que é maléfico ao homem, porque ela é contrária à natureza humana. Se você prende tudo à matéria, restringe tudo ao material, você perde a transcendência. Perdendo a transcendência, nada mais tem significado. Veja bem, muitos são aqueles que falam bem de Nietzsche, mas Nietzsche foi exatamente isso que ele fez. Ele foi um niilista, ou seja, ele não acreditava no transcendental, em nada metafísico. Ele tentou ressignificar, ou melhor, dar significado à sua vida através da sua própria força, através dele mesmo. Por isso que ele morreu louco. É impossível. É um princípio físico. Uma bateria descarregada não pode carregar-se a si mesma. Do mesmo modo, o ser humano com bateria descarregada, ou seja, uma vida desprovida de sentido, ele precisa transcender e buscar a carga, a força para ele voltar a ser completo em algo superior a ele. Uma bateria que nunca descarrega e que carrega todas as outras, ou seja, o próprio Deus. É como dizia Aristóteles, o motor imóvel, a bateria que carrega todas as outras, mas que ninguém a carrega, porque ela é a geradora de energia. Então, uma criatura contingente, como o ser humano não tem essa capacidade, só um Deus pode fazer isso. Então, num mundo em que as coisas perderam a essência, eu vejo agora na internet vários falando sobre uma restauração cultural, tem que restaurar a cultura. Esse é um dos nossas funções aqui também, nós queremos ajudar nesse movimento, mas não basta. E essa não é a verdadeira causa do problema. Portanto, essa também não é a verdadeira solução do problema. Uma crise espiritual, uma crise do espírito, só se resolve com o espírito, com a transcendência, com a fé verdadeira, com a religião verdadeira. Então, por isso que o nosso canal ele trata de filosofia, mas vocês vão ver que ora vai parecer que estamos falando de religião, fé,
hora de filosofia, porque na verdade as duas coisas são complementos uma da outra. E aqui eu vou dar uma definição pessoal minha sobre o que é filosofia. Eu sei que esse assunto vai ser muito recorrente aqui no canal, mas a filosofia é assim, a gente sempre volta para os mesmos temas e vai aprofundando cada vez mais. Se a filosofia é a busca pela sabedoria, e se Cristo é a sabedoria encarnada, logo, buscar a Cristo é ser filósofo. Então, todo católico, ele é filósofo por natureza, porque ele busca a Cristo por natureza, e ele encontra na Sagrada Eucaristia. Então, isso eu já até acho que já disse em outro vídeo, quando a pessoa comunga, quando o filósofo comunga, ali ele encontra aquilo que ele busca através da filosofia, factualmente falando. Então ali não é brincadeira, ali ele encontra a própria sabedoria. Então, essa é a minha definição. Filosofia é a busca por Deus, a busca pelo eterno, a busca por nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a sabedoria. Então, o filósofo, ele é mais filósofo quanto mais ele se aproxima do pensamento do Divino Mestre. Quanto mais ele se distancia, mais ele cria teorias filosóficas que não refletem a realidade criada por esse Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos divino. Se quiser, a gente pode até fazer um próximo vídeo falando só sobre isso, o Logos divino. Temos, inclusive, já separado alguns comentários de padres da igreja a este respeito, que nós usamos para um trabalho que fizemos aí para a academia. Bom, mas o fato é que, falando de essência, que é o que o Joseph Pieper tenta trazer, eu peço que vocês, ao terminar esse vídeo, reflitam na vida de vocês, o que será que falta a essência? Então, como é que a gente percebe a falta de essência? É quando a fala é uma e a ação é outra. Então, por exemplo, se eu frequento uma determinada religião, mas eu não cumpro os preceitos dessa religião, eu de fato estou sendo, por exemplo, se eu me digo católico e não vou à missa todo domingo, não rezo, não pratico a caridade, eu estou sendo um católico? Por exemplo, no caso da filosofia, se eu não busco a verdade, o bem e o belo, os transcendentais pela razão, pelo estudo, né? Porque quando você está sozinho é que você vai aprimorar o talento, mas você vai exercitar aquilo que você conhece através da filosofia quando você está no convívio com os outros, no convívio social. Então, será que eu estou sendo sincero nessa busca? Ou será que eu estou repetindo igual um papagaio, igual todo mundo faz? Porque tem muito disso, hein? De ouvir vídeos de filosofia e sair falando de filosofia, cuspindo aleatoriamente, sem nenhum estudo, sem nenhum preparo. Então, de fato, eu estou tendo essa preparação ou não? Eu estou vendo um vídeo no YouTube já cuspindo coisa. Eu entendi realmente o conceito? Eu estou aplicando isso na minha vida? Aqui no canal nós seguramos um pouco para começar a gravar vídeo justamente por causa disso. Queremos trazer algo que seja substancioso. Então, queremos trazer para cá não uma oração que não tenha valor, que não se sinta a ação do Divino Espírito Santo. Não uma filosofia que não seja a filosofia, mas uma teoria filosófica. Não uma poesia que seja um jogar bonito de palavras, mas que não te aproxime de uma determinada realidade e não te faça refletir nessa determinada realidade. Então, a gente precisa acabar um pouquinho com a hipocrisia do mundo. E a hipocrisia do mundo se acaba quando a gente começa por detonar a nossa própria hipocrisia. Então, a reflexão do vídeo de hoje é: será que quando eu rezo, eu estou sendo verdadeiro na oração? Quando eu estudo e faço filosofia, estou sendo verdadeiro nessa filosofia? Se eu sou um sacerdote, eu estou rezando de fato ou estou querendo seguidores? Eu estou fazendo apostolado de fato ou eu estou querendo fazer amizade com os influentes para eu também usufruir dessa amizade? Se eu sou um professor ou um pai de família, eu estou sendo sincero na hora de ir para a igreja? Eu não estou sendo, porque eu não vou, e eu me escondo atrás de um pensamento filosófico de eles não cumprem e vão na igreja. Melhor eu, que sou o santo, que cumpro e não vou na igreja. É isso? Ou as teorias filosóficas, por exemplo, eu gosto de Nietzsche,
porque o niilismo dele faz com que eu não tenha que aceitar a existência de um Deus. Porque se eu aceitar isso, eu vou ter que começar a praticar o bem. Eu não quero, eu quero um Deus à minha maneira. Será que a gente não está se escondendo atrás disso? Então fica aqui a reflexão, mais essência e menos conversa mole, menos palavras atiradas pelo vento. Porque isso de atirar palavras ao vento é um trabalho comunista, né? Eles não falam, não tratam da realidade factível. É apenas um jogo retórico de palavras. Por isso talvez que a política se dê muito bem com essas teorias, e não com a filosofia, e não com a verdade da fé. Bom, vamos ficando por aqui. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua sugestão, o que você acha, pensa a respeito desse tema, e até uma próxima.